Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa missão hoje é pegar um material bem denso, sabe? Um texto muito focado em economia e tendências de mobilidade global. Olá! E a ideia é extrair exatamente aquilo que quem nos acompanha precisa saber para entender as engrenagens desse mercado de trabalho internacional. Exatamente. Nós mergulhamos nas fontes para que, ninguém precise se perder num mar de dados brutos. A pauta de hoje é fascinante para quem observa os movimentos da economia e essa relocação de talentos pelo mundo. Com certeza. E a nossa fonte principal vem da M-Quality. Só para dar o contexto adequado, trata-se de uma agência, na verdade, a agência brasileira líder em imigração para a Austrália. Eles têm uma bagagem enorme, mais de 24 anos de atuação, operando tanto no Brasil quanto no território australiano. É muito tempo de mercado. Sim, muito tempo. E o que motivou a nossa análise de hoje foi uma newsletter muito reveladora que eles publicaram em março de 2026. O tema central aborda algo chamado mercado de pagamento de precisão. O famoso Precision Pay Market. Isso. E essa dinâmica, pelo que a gente leu, parece estar reescrevendo o manual de regras para quem planeja uma transição de carreira transcontinental. E o nosso objetivo nesta análise detalhada não é meramente listar quais carreiras estão em alta para a imigração neste ano de 2026. Fica só nisso seria meio superficial, né? Totalmente. Seria observar só a superfície do fenômeno. A nossa verdadeira missão analítica aqui é compreender o funcionamento estrutural por trás disso. Tipo, por que o mercado de trabalho australiano passou por essa quebra de paradigma? E por que mudou tão drasticamente a forma como avalia e recompensa talentos altamente especializados? Pois é, começa delineando um cenário econômico de retomada robusta. A confiança econômica na Austrália, pelo visto, voltou ao patamar de expansão. Voltou com força. Com muita força. As corporações voltaram a abrir os orçamentos e estão dispostas a entrar em negociações salariais bastante agressivas. Mas tem um detalhe aí. Tem, porque, à primeira vista, a manchete poderia sugerir que o mercado como um todo está inflacionado. Sabe, que os aumentos generalizados voltaram. Mas o texto corta essa ilusão pela raiz. A era de receber um aumento pelo simples fato de acumular tempo de casa acabou. Acabou completamente. É nesse vácuo do modelo antigo que surge esse novo conceito, né? Exato. E a fonte fundamenta essa transição cruzando dados de autoridades no assunto. Eles citam o Guia Salarial Robert Half, de 2026, e análises da Australian Computer Society. ACS. ACS, isso. Quando observamos esses relatórios de forma conjunta, o que se nota é o nascimento consolidado desse mercado de pagamento de precisão. E o que isso significa na prática, lá no dia a dia dos departamentos de recursos humanos? Significa que a alocação de capital financeiro se tornou cirúrgica. As grandes corporações pararam de diluir seus orçamentos em reajustes lineares para todos os funcionários. Em vez disso, elas mapeiam gargalos críticos nas operações e direcionam bônus massivos e salários premium unicamente para os profissionais que possuem a ferramenta exata, a habilidade específica para destravar aquele gargalo. A precisão substituiu a senioridade genérica. Perfeitamente colocado. Mas espere. Tem um dado no material que chama muita atenção. O texto destaca que profissionais com essas habilidades hiperespecializadas estão recebendo ofertas de até 10% acima do teto salarial que foi originalmente anunciado na vaga. É um salto considerável. Sim, fiquei muito surpreso lendo isso. A dúvida que surge é, pagar 10% acima do teto não cria uma bolha salarial insustentável para essas empresas a longo prazo? Como um relatório econômico justifica essa inflação tão direcionada? O que é fascinante aqui é justamente a matemática do risco corporativo que justifica essa inflação direcionada. Quando analisamos a fundo, percebe-se que não se trata de uma inflação inconsciente, mas de uma estratégia calculada de mitigação de danos. Mitigação de danos? Isso. O material da M-Quality menciona que o prêmio financeiro vai para quem consegue resolver problemas imediatos de negócios, estabilizar sistemas e gerenciar riscos críticos. Imagina só uma falha num sistema de dados em nuvem ou uma brecha de cibersegurança numa instituição financeira.
O custo disso deve ser absurdo. O custo de ter a operação paralisada ou dados vazados chega à casa dos milhões em questão de minutos. Nossa, Então, pagar um prêmio de 10% sobre um salário anual de um especialista sênior para garantir que ele entre na empresa e blinde esse sistema é, na verdade, o seguro mais barato que a corporação pode comprar. faz todo sentido. O talento técnico, hoje, atua como a apólice de seguro da continuidade do negócio. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se esse profissional é o seguro da empresa, quais são as áreas que operam como os verdadeiros bombeiros dessa economia digital de 2026? A newsletter lista essas profissões nominalmente. E a lista é bem focada. Estamos falando de carreiras como cibersegurança, computação em nuvem, inteligência artificial, engenharia de prompt e análise de dados. E é curioso ver engenharia de prompt listada lado a lado com segurança de infraestrutura. Por que essa área específica de IA comanda um prêmio tão alto no mercado atual? É uma excelente observação. A presença da engenharia de prompt nessa lista de elite ilustra uma mudança na maturidade da adoção de inteligência artificial. Não estamos mais em 2023 ou 2024, onde o foco era apenas testar modelos de linguagem. Era tudo muito novo, né? Sim, era muita experimentação. Em 2026, as grandes corporações australianas integraram a IA no núcleo de suas operações diárias. O engenheiro de prompt de alto nível não é alguém que apenas faz perguntas ao chatbot. Ele é o arquiteto que desenha sistemas complexos de automação, garantindo que os modelos de IA da empresa gerem resultados precisos, seguros e sem alucinações que possam comprometer dados de clientes. Entendi. E o texto alerta para um ponto crucial: o mercado exige um histórico empírico. Não basta ter um diploma em tecnologia. As empresas querem ver o portfólio de resultados. Elas querem ver a prática. Exatamente. Elas perguntam quais sistemas complexos esse profissional estabilizou, quanto dinheiro a automação dele economizou. O domínio prático hoje supera qualquer título acadêmico genérico. Então, se a tecnologia de ponta atrai todo esse prêmio salarial e atenção, a dúvida natural é sobre o restante da economia. Fica a impressão de que quem não escreve código ou não treina algoritmos perdeu essa janela de oportunidade de migração. E não é bem assim. O texto traz um contraponto forte a isso, mencionando áreas vitais de infraestrutura. Sem dúvida. A Austrália é um continente que continua em franca expansão física e demográfica. A tecnologia é a camada digital, mas a camada física do país demanda uma força de trabalho massiva. Precisa de gente para construir e manter as coisas rodando. O material aponta claramente que a escassez de profissionais continua fortíssima em setores voltados para a infraestrutura civil, engenharia tradicional e áreas ligadas ao bem-estar e saúde da população. Porque um país não sustenta seu crescimento só com dados na nuvem, certo? Nem de longe. Precisa de estradas, hospitais operantes, gestão de recursos hídricos e redes de energia renovável. Portanto, o mercado de pagamento de precisão também se aplica ao engenheiro civil especializado em infraestrutura sustentável ou ao profissional de saúde com expertise em gestão hospitalar moderna. E isso nos leva a uma transição lógica sobre como aplicar essas habilidades. O material detalha que ter habilidade é apenas uma peça do quebra-cabeça. A outra peça, que parece definir o sucesso financeiro dessa jornada, é a geografia. Geografia é fundamental. O profissional precisa casar a sua especialização com a região exata que tem um déficit daquela habilidade. Como essa estratégia geográfica funciona na prática dentro de um território tão vasto quanto o australiano? A estratégia geográfica é talvez o elemento mais subestimado por quem analisa a imigração superficialmente. O documento da M-Quality cruza as tendências salariais com as listas de escassez do governo. O que acontece na prática é uma disparidade de demanda brutal entre grandes centros como Sydney e Melbourne e as chamadas áreas regionais. Como o interior da Austrália do Sul ou da Austrália Ocidental. Exato. Um analista de dados júnior pode enfrentar um mercado saturado e altamente competitivo no centro financeiro de Sydney. No entanto, se esse mesmo talento focar numa área regional que está desenvolvendo um novo polo industrial e carece desesperadamente de infraestrutura de dados, ele deixa de ser apenas mais um candidato. Ele vira um talento essencial. Ele se torna um unicórnio altamente requisitado. Nessas áreas, os governos locais e as empresas oferecem pacotes de incentivo e caminhos de imigração muito mais acelerados. A precisão, portanto, não é apenas técnica, ela é territorial.
Isso exige uma leitura de mercado muito refinada. E aqui o material da M-Quality traz uma reflexão muito honesta sobre o que eles chamam de paradoxo da informação. Esse conceito é muito interessante. A afirmação deles é direta. Eles nunca subestimam a inteligência de quem busca migrar, pois sabem que, em 2026, a informação bruta é onipresente. Qualquer indivíduo com acesso à internet pode abrir dezenas de abas, ler regulamentações governamentais e assistir a tutoriais. E tem muito material disponível mesmo. Mas a constatação da agência é que o excesso de dados não gera clareza. Muitas vezes, gera paralisia. A verdadeira escassez no mercado não é encontrar informação sobre vistos, mas sim a capacidade de diagnosticar esse volume colossal de regras e formar uma estratégia migratória livre de vieses ou interpretações equivocadas. É o clássico cenário onde possuir todos os ingredientes não garante que se saiba executar a receita. Boa analogia. Identificar que a própria profissão se encaixa no mercado de pagamento de precisão é só a linha de partida. O percurso real é a obtenção legal do visto. O material argumenta que a experiência é o principal diferencial para transformar informação solta numa estratégia executável. E os números que eles apresentam corroboram isso, né? Muito. Com mais de 2 décadas de atuação, o agente da M-Quality integra um grupo extremamente restrito de apenas 6% de todos os agentes de migração globais com mais de 20 anos de experiência. 6% é uma fatia minúscula. Em um campo onde a legislação imigratória sofre ajustes constantes, essa milhagem profissional é o que permite olhar para o perfil de um candidato e antecipar obstáculos que um fórum na internet jamais mencionaria. E falando em obstáculos e na segurança desse processo, tem um detalhe regulatório no texto que merece ser aprofundado. A fonte destaca que eles possuem uma licença válida pelo governo australiano sob o registro RMA 0105673 há mais de 24 anos, sendo a única agência brasileira com esse marco. Uma exclusividade importante. Mais do que um selo decorativo, essa licença exige, por lei, a manutenção de um seguro rigoroso. O texto afirma que isso cria um ambiente de risco zero financeiro para o cliente, com garantia de reembolso de 100% caso haja falhas de responsabilidade da agência dentro dos termos do contrato. É um nível de proteção altíssimo. Elevando um pouco a discussão, por que o governo australiano cria uma barreira regulatória tão alta exigindo seguros complexos para manter essa licença RMA ativa ao longo de décadas? Se conectarmos isso ao cenário geral da macroeconomia australiana, a resposta fica bem clara. Proteção do sistema. O governo australiano entende que a imigração qualificada é o motor do crescimento do país. Faz sentido. Se o mercado fosse desregulado e inundado por consultores não licenciados ou aventureiros, como o documento descreve, haveria um risco sistêmico de fraudes, aplicações mal feitas e sobrecarga do Departamento de Imigração. A exigência do selo RMA e do seguro associado é a forma de o governo terceirizar a triagem de qualidade. É um filtro natural. Exato. Para o profissional que está aplicando, isso se traduz em proteção absoluta. Ao transferir o risco burocrático e financeiro para uma entidade segurada e regulamentada, o candidato libera a carga mental. Em vez de perder noites de sono preocupado com a validade de um formulário jurídico, esse talento foca no que realmente importa. Que é aprimorar o inglês, estudar o mercado de trabalho local e se preparar para as entrevistas técnicas que garantirão aquele prêmio salarial que a gente comentou. É uma infraestrutura de suporte impressionante. E o texto ainda adiciona que a agência oferece curso de inglês gratuito para clientes e serviços exclusivos de apoio de emprego. Um pacote completo. Fica evidente que a visão moderna de imigração não termina na emissão do visto. Ela exige a integração desse talento na economia local. Agora, para dar uma dimensão da complexidade que justifica todo esse suporte, o material lista as diversas categorias de vistos disponíveis. E são muitas. Muitas mesmo. Há opções como o Skilled Independent Visa, o Skilled Nominated Visa e o Skilled Regional Sponsored Visa. Além disso, mencionam rotas para empresários e investidores como o Business Innovation e o Business Investor,
sem contar vistos familiares de estudante para aposentados. É uma taxonomia vasta. Sim. O que fundamentalmente diferencia, por exemplo, a rota independente da rota patrocinada ou regional no contexto de quem busca essas vagas de alta precisão. Essa diferenciação é o coração da estratégia de imigração australiana. O Skilled Independent Visa, como o nome sugere, oferece total autonomia. O candidato pontua alto o suficiente nos critérios do governo, recebe o visto e pode morar e trabalhar em qualquer lugar do país. O que deve ser bem concorrido. É altamente competitivo. Já o Skilled Nominated Visa exige que um estado ou território australiano patrocine aquele profissional porque há uma necessidade específica daquela habilidade naquela jurisdição. O candidato ganha pontos extras, mas se compromete a viver naquele estado por um período. Entendi. É uma troca justa. E o Skilled Regional Sponsored Visa vai um passo além, direcionando o talento especificamente para áreas fora dos grandes centros metropolitanos, em troca de facilidades na imigração. É aí que entra o perigo de tentar fazer tudo sozinho, não é? Sem dúvida. Tentar navegar por isso sozinho é perigoso. Como o candidato define juridicamente o que é uma área regional? Como ele estrutura um plano de negócios aceitável pelo governo se optar pelo Business Innovation? O papel do especialista é mapear o perfil único da pessoa e cruzar com a complexa malha legislativa para encontrar a rota de menor resistência e maior probabilidade de sucesso. Então, o que tudo isso significa? Fazendo uma síntese da nossa análise estrutural de hoje, o ano de 2026 marca a consolidação do especialista cirúrgico na Austrália. O mercado de pagamentos de precisão está injetando capital pesado para atrair mentes capazes de mitigar riscos imediatos e estabilizar infraestruturas. Tanto no ambiente de tecnologia e dados, quanto no mundo físico da engenharia e saúde. Contudo, acessar esse mercado exige mais do que um histórico profissional brilhante. Exige uma inteligência geográfica apurada e uma estratégia imigratória impecável, blindada por garantias regulatórias como o seguro RMA. Planejamento é tudo. O material também pontua, de forma bastante prática, a necessidade de ter pontes físicas e acessíveis entre o país de origem e o destino, destacando a presença de escritórios na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e na Martin Place, em Sydney. Para iniciar o planejamento, eles mencionam a disponibilidade de um teste de elegibilidade de apenas 6 minutos no site e um canal de comunicação via WhatsApp operando no fuso horário australiano. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma implicação macroeconômica que vai muito além das fronteiras da Austrália. Qual seria? Se analisarmos o impacto global desse mercado de pagamento de precisão, vemos uma nação de primeiro mundo utilizando incentivos financeiros cirúrgicos e prêmios salariais agressivos para extrair os maiores talentos de mitigação de risco, inteligência artificial e engenharia do planeta. É um imã poderoso. A provocação que fica para análise é a seguinte: o que acontece com os países de origem desses talentos? Se os cérebros mais brilhantes de economias emergentes estão sendo sistematicamente atraídos por pacotes imigratórios de risco zero e salários premium incontestáveis, estaríamos à beira de um apagão de talentos de alta complexidade no mundo em desenvolvimento. É uma perspectiva assustadora, mas muito real. É um fenômeno que não apenas altera a vida do profissional que emigra, mas tem o potencial de reconfigurar a distribuição global de inovação e segurança tecnológica nas próximas décadas. Uma reflexão fortíssima e um excelente contraponto macroeconômico para encerrarmos a nossa discussão. O jogo da mobilidade global mudou. As regras de atração de talento estão mais agressivas do que nunca, e compreender os bastidores dessa engrenagem é fundamental. Ficar atento a essas nuances faz toda a diferença. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esta análise aprofundada sobre o futuro do trabalho e da imigração estrutural. A lição que fica é a importância de observar as entrelinhas dos movimentos econômicos. A curiosidade analítica deve permanecer sempre acesa. Até o nosso próximo mergulho profundo.